Oi, pessoal, bom dia. A gente tinha um planejamento aqui de início. Eu peço desculpas para vocês pelo atraso. É um prazer. Ontem a gente já recebeu uma turma aqui da Escola Matarazzo. Foi super bacana. Não sei se vocês chegaram a conversar com os colegas. Então, eu agradeço aqui o professor Arnaldo, que fez essa articulação, colega meu, inclusive, de graduação em Ciências Sociais. Na Unesp, de Araraquara, bons tempos, temos muito o que conversar. A ideia é que a gente estabeleça, a partir de agora, inclusive com a escola, uma série de outros laços em relação a parcerias, as atividades conjuntas. Tá? A gente espera que esse evento, que faz parte da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, ele se estenda e a gente consiga transformar, para além de um evento, em atividades formativas mútuas aí, de troca de saberes entre a Unifesp e a escola de vocês com vocês. Inclusive nós da Unifesp ficaremos super felizes de encontrarmos vocês como estudantes daqui no futuro, em qualquer um dos nossos campos também. A gente tem o campus de Guarulhos, da Baixada Santista, de Diadema, a gente tem de São Paulo, tem aqui de São José dos Campos, Então, é um prazer também receber vocês aqui. A gente tem uma metodologia dessa atividade. Ela é uma metodologia que a gente chama de ecologia dos saberes. Infelizmente, a gente não pôde fazer essa atividade semana passada, onde todos ficariam na roda. Então, como reiniciou as aulas, a gente está no auditório, que ele tem também uma questão arquitetônica diferenciada do que a gente precisava para fazer, essas rodas. Mas são espaços abertos de fala, que vocês também podem interagir, devem interagir. A gente vai fazer em 2 momentos. A ecologia dos saberes, ela é um conceito e agora uma metodologia derivada dos estudos do professor Boaventura Souza Santos. A Unifesp é parceira, tem um convênio que a gente chama a Universidade Popular dos Movimentos Sociais. Então, a gente está fazendo também esse movimento de entrelaço entre a universidade para uma ciência e tecnologia com os movimentos sociais. Então, essa troca mesmo, horizontal. A ecologia dos saberes, ela pressupõe que vários movimentos sociais, culturas, identidades, etnias, ideologias sentem para conversar, para dialogar, em busca de alternativas, de resoluções de problemas de convivência, de trocas de saberes. Então, essa metodologia que a gente está fazendo aqui. Então, a gente tem hoje, e já teve ontem, a gente agradece muito aqui, ao todo são 38 instituições representadas nesse evento. Então, a gente tem movimentos que trabalham com refugiados, com quilombolas, com indígenas, MST, feministas, artistas, e, enfim, LGBT também. É algo bem que mistura também, dentro da proposta da metodologia, essa diversidade. E vocês também, da educação básica, os professores universitários, professores da educação básica, dentro dessa dialogia. A gente fica muito feliz, então, nessa roda, na terceira roda nossa, contar com a participação de vocês. A dinâmica, a gente vai começar com uma música aqui, eles vão explicar. Se pudesse falar um pouco da letra também, o significado. A gente vai passar a palavra primeiro para os colegas que vieram hoje, e em seguida uma apresentação rápida também dos que já estavam ontem, tá? Então a gente agradece e vamos dar início à nossa roda de conversa. E aí depois, no debate, nas outras dialogias, vocês também podem interagir, tá bom? Obrigada, pessoal. Bom dia a todos. Bom, a gente vai iniciar cantando um pouquinho, porque eu sou Olívio de Jacupé, eu sou da aldeia do Clube, na região de São Paulo, e a gente vai iniciar com umas musiquinhas. Era para ter vindo o meu outro filho, que é cantor, era para estar falando hoje aqui, ele é cantor de rap, mais cantor de rap hoje indígena do Brasil, mas ele não pode vir e em base assim, quando um não vem, vem o outro. Então, o cantor não pode vir, aí veio o outro cantor, que canta também. Então,
ele vai cantar, só que ele não canta reto, ele canta mais, é só em Guarani mesmo, né? Mas depois quem quiser procurar, baixar meu filho, é só procurar com K, Kunumi MC, K-U-N-U-M-I, Kunumi MC. É o maior cantor de rap no Brasil, estou falando, hein? Pode ir atrás que vocês vão ver. E ele acompanha comigo em alguns shows, porque eu dou palestra, antigamente eu dava palestra sozinho, né? Então o povo ficava dormindo, aí eu percebi que não é bom o povo ficar dormindo na hora que eu estou falando. Então eu trago ele para cantar, para acordar na entrada e não deixar dormir na saída, senão fiquei preso, né? Então, Etuabu, Tumpamirim, Ará, cantor também, né? Não é a Paula Fernandes, mas canta melhor do que ela um pouquinho. Né? E essa aqui é aprendiz, aí fazer um curso de português, então ela vai ficar observando aí para ela fala só Guarani, mas. Né? E a gente fica feliz da Luciana ter convidado a gente para poder falar um pouco sobre a questão do racismo indígena que acontece no Brasil. E nossos amigos aqui também vão falar bastante aí, porque vai ter tempo para todo mundo falar. E é bom a gente conversar com os alunos, porque os alunos, desde quando eu era moleque, a gente falava que os alunos é o futuro do Brasil, né? Então a gente nunca pode parar, porque o presente é o futuro. E vou iniciar com essas músicas. Eu não canto, mas faz conta que eu canto, então espiritualmente eu canto. Eu vou oferecer essa música para vocês, essa música do Guarani, e quero oferecer especialmente a um amigo que mora aqui, que é o Wilson. A gente não se via, a última vez que a gente se despediu foi em 1984, quando a gente era garotinho, né? E agora a gente se encontra aqui para relembrar os anos da geração 80, né? Então, eu vou oferecer essas músicas especialmente para o Wilson e a netinha aqui dele, né? Eu era do tamanho dele quando a gente se conheceu. Quer dizer, o tamanho não mudou muito, né? Era desse tamanho mesmo. É só os cabelos que ficaram mais brancos nos anos 80. Então eu tinha cabelo preto, agora já está ficando branco, né? Tá bom? Então vamos iniciar com Tumpamirim. Jagat Katu Jukriya Gani Jagat Katu
ela está passando com o aplauso, isso é para ela, por isso que ela ficou emocionada. Então, as músicas que é cantada, isso aqui acontece todas as noites. Então a gente tem uma casa sagrada, toda aldeia Guarani, a gente tem uma casa sagrada onde a gente fala com Deus através da música. Então por isso que a gente não gosta de ficar enchendo o saco de Deus, para ele não enjoar da gente, né? Então é melhor cantar, pelo menos alegra, né? Então as músicas sempre falam de Deus, né? Então assim que acontece nos rituais indígenas, toda noite. Como o tempo está meio corrido hoje, eu vou tentar, ter bastante gente, eu vou tentar resumir um pouquinho o que eu estou fazendo aqui. Elas começam? Depois seguro? Tá, beleza. Depois a gente apresenta a questão das músicas, para explicar como é que é essa questão da tradução, tudo certinho, o que significa, tá bom? Com quem vai começar? Quem? Tá. Bom dia, gente. Primeiro eu quero agradecer o convite por estar aqui e quero pedir também desculpas. Como vocês podem perceber, eu estou um pouco doente ainda, mas caso eu não consiga falar ou tenha uma crise de tosse, a Ruby vai continuar a falar. Bom, meu nome é Marina, eu sou aqui da Universidade Federal de São Paulo, mas não desse campus, eu sou do campus Guarulhos, sou aluna de letras. E lá no campus Guarulhos, a gente viu uma demanda muito grande de refugiados e imigrantes em situação de vulnerabilidade que moravam no entorno da faculdade. Porque, primeira coisa, vocês sabem o que é refugiado? Alguém aqui já ouviu falar? Quem sabe o que é refugiado, levanta a mão. Quem não sabe o que é refugiado? E os que não levantaram a mão? Vocês estão com vergonha, gente? Sim? Ok. Bom, refugiado é toda pessoa que por motivo de opinião política, grupo social, religião, orientação sexual ou por motivo de guerra, com medo fundado de perseguição, é obrigado a deixar o seu país para poder sobreviver, para poder viver. Então, qualquer pessoa, inclusive a gente, pode solicitar refúgio. Então, a situação do refúgio ela não é restrita aos países em guerra, né? A gente ouve muito falar da Síria, ouve muito agora falar da Venezuela, mas, na verdade, tem mais de 800 brasileiros refugiados em todo o mundo. Então, é uma situação bastante delicada, que envolve traumas e medo de perseguição e muitos relatos de histórias que são bem difíceis. Assim. E eu fui convidada por uma professora da USP, na verdade, para dar aula para refugiados na Mesquita do Pari, convidada pela professora Rosete Samado, e lá eu tive a vontade de levar esse projeto para a universidade. Guarulhos é onde tem o aeroporto, então na época era a primeira entrada, né, de refugiados no Brasil, e depois vinha ao Porto de Santos. Então a gente pensou numa lógica, eles chegam no aeroporto de Guarulhos, alguns deles são encaminhados para São Paulo, mas o custo de vida em São Paulo é muito grande, outros ficam em Guarulhos mesmo. Então nós, enquanto estudantes do curso de letras, criamos um projeto de ensino de português para imigrantes e refugiados. Por que ensino de português? Imaginem que vocês... alguém aqui fala árabe? Não. Imagina se vocês fossem deixados na Síria de um dia para o outro. Vocês iam conseguir achar um lugar para comer, para dormir, um trabalho com facilidade? Então, se eles não souberem português, atividades como ir no mercado, ir no médico, conseguir um trabalho, até mesmo encontrar um lugar para morar, se tornam quase impossíveis. Então, depois da moradia, que é uma urgência deles, a língua é um fator que eles precisam ter, né? E a gente, como estudante de letras, se mobilizou para poder acolher esses refugiados. Como que a gente pensou nesse projeto? É só ir até o refugiado dar aula de português e pronto? Não. A gente vê muito o trabalho de refugiado como uma caridade, eles são vistos muitas vezes como pobres coitados, e na verdade não é assim. Óbvio que eles estão numa situação de vulnerabilidade, óbvio que eles passaram por coisas muito difíceis na vida,
mas eles têm também muito a ensinar e a contribuir com a gente. A gente tem muito a aprender com eles, muito mesmo. Eu falo, por exemplo, que eu ensino português e aprendo 1 zilhão de outras coisas que me tornam um ser humano melhor. Outra coisa que é importante a gente pensar, que os refugiados, às vezes a gente escuta, o refugiado não é bem-vindo aqui porque vão roubar nossos empregos, eles vão tomar nossos lugares. Gente, o refugiado que chega aqui no Brasil, dos países mais distantes, são aqueles que inicialmente tinham uma condição de vida melhor no país de origem. Basta ver, por exemplo, o preço de uma passagem da Turquia para o Brasil. Não é caro, não é barato, é muito caro. Aqueles que não têm condições de vida muito boas no país de origem são aqueles que acabam arriscando a vida mais ainda na travessia dos botes. Quando eles chegam aqui, por mais que eles tenham formação, a gente já atendeu professores, advogados, jornalistas, membros da ONU, todas as profissões possíveis e imagináveis. Eles não conseguem trabalho aqui inicialmente, porque isso requer conhecimento da língua, validação de diploma. Para validar o diploma, eles têm que apresentar histórico escolar, diploma de graduação, um monte de documentos que eles não têm. E, além disso, o processo para validar o diploma é muito caro, cerca de R$ 1.500. Uma pessoa que acabou de chegar aqui não tem condições de pegar R$ 1.500 sem trabalhar, sem ter uma casa própria, para pagar e falar, olha, agora eu vou trabalhar com a minha área. Então, essas pessoas que chegam aqui, elas acabam trabalhando ou com a própria cultura, por exemplo, com a própria comida. A gente tem muitos alunos que sobrevivem fazendo as comidas típicas do próprio país, ou em trabalhos que são menos valorizados, trabalhos que muitas vezes os brasileiros evitam, né? Que aqui tem toda uma construção de preconceito, estereótipos e tal. O projeto ele foi constituído através de 3 vertentes, justamente para trabalhar com essa interculturalidade, para trabalhar com esse acolhimento de fala. A primeira, que são as aulas de língua portuguesa. Como não tinha até então nenhum material específico para ensino de português, a gente criou um material chamado Recomeçar, que ele pontua cada unidade com uma vivência do dia a dia que o aluno precisa saber. Então, por exemplo, tem uma unidade lá que fala sobre trabalho. Então, a gente vai ensinar como fazer um currículo, como procurar um trabalho, como ir para a entrevista. Tem a unidade do corpo humano. Como que funciona? Ele pode ser atendido pelo SUS, ele não pode ir no hospital? Como que preenche a ficha? Como que o médico vai atender ele? E nesses pontos a gente tenta mobilizar a própria comunidade. Então, trazer alguém do posto de saúde, trazer alguém que é vinculado ao movimento para compartilhar a experiência com esses alunos. A gente hoje tem um outro material atualizado que é usado pela Prefeitura de São Paulo, que se chama Portas Abertas e foi feito em parceria com as 2 professoras da USP. Além das aulas de português, a gente tem um momento que se chama Oficinas Culturais, são as quartas culturais. Uma vez por mês, um dos nossos alunos, que voluntariamente dá uma oficina dentro da universidade para a comunidade acadêmica e para o entorno. Então, a gente já teve alunos que quiseram dar aula de culinária venezuelana, aula de salsa, aula de dança síria, que é o momento que eles mostram para a comunidade no geral um pouco da cultura e da identidade deles. E por último, como forma de discutir e debater a questão do refugiado, a gente criou, a grosso modo, uma espécie de museu digital com histórias e relatos de vidas desses alunos, que é o que dá o nome ao projeto, que é Memorial do Refugiado. Então, através dessas 3 vertentes, a gente vai trabalhando com refugiados e acrescentando o movimento. Então, a gente vai para as escolas com os nossos alunos para discutir e explicar que o refugiado não é um fugitivo, para tentar desconstruir todos esses estereótipos. A gente tem a parceria com a Caritas, com a Acnur, que dá todo esse suporte legal para a gente. E a gente também vai nas empresas, porque por mais que a gente não seja refugiado, a gente pode ser um dia, né? Ainda mais nesse cenário político atual que a gente está vivendo, inclusive ele não. Mas, enfim, é a questão da alteridade de se colocar no lugar do outro e de entender que a gente tem muito a aprender e desconstruir todo esse estereótipo.
quer falar um pouco dessa experiência? Fala da questão dos alunos. Bom dia, meu nome é Rubio, eu sou aluna da Unifesp, curso de Letras, Português e Espanhol. E ele não, mais uma vez, porque é bom sempre reforçar que esse espaço só é aberto porque existem políticas públicas que permitem pessoas diversas estarem aqui. E quando o cara fala que o outro não existe, ele fala que eu não existo. E eu sou professora agora, mas eu já fui monitora do Memoref, e eu sou vice-coordenadora, Marina é coordenadora, e eu tive uma experiência com o Memoref de conhecimento. Sou colega de curso da Marina, e eu sempre assistia às aulas do Memoref, acompanhava, estou no entre aulas, entre uma matéria e outra, vou lá, converso com alguns alunos, e sempre tive uma vontade muito grande de participar. Até que chegou o meu período de finalização do curso, que um dia vai chegar, e eu falei, Marina, eu posso ser voluntária. Eu fui voluntária durante 6 meses, ela me convidou para ser vice-coordenadora, e hoje em dia a gente está com uma turma em São Paulo, que inclusive a gente dá aulas terças-feiras, e a nossa turma tem 2 alunos agora, né? Começou com 14 alunos, 18 alunos. E aí, conforme o curso ia avançando, a gente ia perdendo o aluno. Mas isso não é uma coisa ruim, porque entre os objetivos maiores, a gente quer possibilitar uma vivência plena para o aluno, né? Em questões de linguagem. Então, quando o aluno chega em mim e fala, professora, eu não posso mais ir porque eu arrumei um emprego e a aula coincide com o meu horário de trabalho, a gente fica triste, sim, porque não vai ter mais essa vivência e nós não vamos conhecer mais dele, nem ele um pouco da gente, né, um pouco da língua, mas ele está exercitando a linguagem de outras formas. Então a gente está com... Sim, a gente alcança o objetivo que é ele se inserir na sociedade, porque você ser visto como diferente é bem estranho e a gente já teve isso em várias posições, principalmente quando você é aluno de Universidade Federal e as pessoas acham que pagam para você estudar, quando todo mundo paga, né? E a conta é alta. Então, assim, eles estão inseridos, eles não são os refugiados no Brasil. Eles fazem parte dessa sociedade que está sendo construída, né? Se a gente voltar um pouquinho no histórico, eu acho que todo mundo é um pouco refugiado, porque ninguém, alguns colegas aqui da roda, são verdadeiramente puros, né? A família tradicional brasileira não são os europeus, a gente precisa lembrar disso. Então, o projeto me trouxe muitas vivências, como aluna e como professora, e ver eles dando passos além do projeto é muito significante, porque a gente não está falando só da língua, a gente está falando da existência deles no país, que é a oportunidade de vida deles, né? De uma vida melhor, de uma vida de dignidade. Só uma coisinha em relação é importante notar a mudança que se teve dentro da universidade. A Luciana acompanhou desde o começo do projeto, tive essa oportunidade de encontrar ela na reitoria. E inicialmente, quando a gente se propôs a trazer um projeto que acolhesse refugiados dentro de uma universidade pública, cujo objetivo é também atender as demandas do entorno, por isso que ela é feita em diversas regiões, a Unifesp especificamente, a gente escutou coisas do tipo: para que trazer refugiado para a universidade? O lugar de refugiado não é aqui. Por que vocês vão colocar o projeto em Guarulhos? Coloca em São Paulo, que dá dinheiro, que dá visibilidade. Então, a ideia inicial era trazer um projeto que tivesse a integração dos professores do campus também. E isso não aconteceu. Não estou falando que todos os professores da Unifesp são contra o projeto. Não, ainda mais hoje, porque ele alcançou um patamar que hoje a gente pode dizer que, dependente da minha formação, da formação da Rúbia, da gente sair desvinculado da universidade, o projeto fica. Hoje o Memoref é um projeto da universidade e assim que a gente se formar, alguém vai ter que tocar esse projeto. E tem todo um cuidado da reitoria. Então assim, no começo as pessoas eram contra. Quando os refugiados, principalmente os muçulmanos, começaram a chegar na universidade, a gente notou um estranhamento dos próprios alunos do curso de Humanas. Então, no primeiro dia, eu me lembro muito nitidamente que a gente teve que desviar o caminho dos alunos da porta até a sala,
porque tinham cartazes contrários aos refugiados. Ajuda humanitária para quem? Vamos ajudar os brasileiros. Vamos... Enfim, N coisas. E isso assustou a gente, porque dentro de uma universidade constituída por uma diversidade de gente, e que isso é discutido o tempo inteiro, de resistência dos próprios alunos, ter esse movimento contrário nos é muito estranho. Até hoje, uma das portas dos banheiros da universidade tem assim, haitianos vão para casa. E o que é esse haitiano? Primeiro que haitiano não é refugiado, né? Ele tem visto humanitário. Então, vamos ensinar para a pessoa isso. Segundo, ele categorizou nessa palavra haitiano que ele não quer o quê? O refugiado, o imigrante, principalmente o negro. Porque dentre todos os refugiados, tem também essa categorização, né? De que o refugiado branco, o homem, ele vai querer ser mais acolhido do que a refugiada africana. Então tem todas essas questões, assim como a gente encara aqui. Mas o legal é que a gente, enquanto estudante, dentro de uma universidade pública, vocês são estudantes da UFESP, não tem aqui, vocês sabem o quanto é difícil a gente ter autonomia para conseguir criar um movimento do tipo e ser reconhecido. E hoje o MemoRef é um projeto de extensão, ele está em diversos campos, a gente está em São Paulo com 2 alunos, mas a gente está em Guarulhos ainda, com uma turma crescendo, porque aí a própria pessoa vai indicando para o colega da comunidade, para o outro imigrante, a turma vai crescendo, a gente se mobiliza para acolher. E a gente também está indo para... A gente tem uma outra turma em São Paulo que também é cheia, e temos, em parceria com o ACPUSP, né, estamos indo para Osasco. Então, sim, vocês que são alunos, que vão prestar uma universidade pública, vocês têm que se apropriar desse espaço também, porque não é fácil, é difícil, mas é possível. E se a gente não se mobiliza, como diz uma querida, minha mãe de coração do MSTC, quem não luta está morto. Então a gente tem que se mobilizar e tem que trabalhar para mudar a nossa realidade, porque senão a gente vai continuar nesse cenário triste, caótico e tenebroso que a gente está vivendo. E é isso. Bom dia, aos alunos. Estou muito feliz de falar para estudantes. Estudante não tem diferença, né? Nível universitário, quanto nível ensino médio e ensino fundamental. Porque sempre estão buscando saberes, né? Então ali, não que as outras pessoas não busquem, todo mundo busca, mas vocês estão especificamente buscando saberes, trocando, ensinando e aprendendo. Então isso é muito importante. Estou muito feliz por estar aqui com vocês, emocionada porque temos uma dívida histórica com os índios. Gostaria muito que ainda nessa geração a gente pagasse essa dívida com as demarcações de terra, com respeito, né? Às vezes a gente vê isso muito distante, né? Ressaltando o hashtag ele não, que a companheira aqui falou, porque quando os discursos de agressividade, nós sabemos que existe também um interesse, principalmente o interesse econômico, que muitas pessoas não entendem, né? Que é tomar algo que é das pessoas, para lucro, para concentração. Bom, me chamo Mara Lúcia Galvão. Antes também agradecer a Juliana, a Gabriela e as pessoas do grupo aqui que ajudou a gente a chegar até aqui. Meu nome é Mara Lúcia Galvão, eu estou no MST há 20 anos e sou assentada há 16 anos. Tenho um filho de 16 anos, uma filha de 14, um garotinho de 5 que foram criados no assentamento. A minha renda econômica é exclusiva do assentamento, então eu vivo da terra. E quero fazer uma pergunta para vocês. Refugiado existe porque existe um movimento dos refugiados ou o movimento surgiu para acolher os refugiados? Ao contrário de muitas pessoas acharem que o MST trouxe a violência, vocês acreditam que o MST trouxe
ou o MST organizou sem terras que já existiam? Sim, muita gente acha que a violência aumentou por causa do MST, mas, ao contrário disso, a violência no campo diminuiu, quer dizer, aumentou, claro, mas já existia. A violência sempre existiu, desde que não foi mais interessante para o Brasil as pessoas ficarem na terra e expulsarem elas para terem mais e sempre mais. Então, assim, o MST nada menos é do que um grupo de despossuídos organizados. Se não foi eu que perdi a terra, meus pais, os verdadeiros moradores, o índio é um sem terra, né? Então, o movimento surgiu para organizar isso. A forma de organização as famílias fazem reuniões, elegem um grupo de coordenadores, depois um grupo de direção estadual, regional, estadual e nacional. Então, não é de cima para baixo, é de baixo para cima. Como é movimento? Por isso que movimento é importante, para a gente entender como que funciona a sociedade. E entender como funciona a sociedade chama política, gente. Com certeza, nesse período da eleição, vocês estão enjoados de ouvir as pessoas falar: eu odeio política. Os que querem que a gente odeie a política é justamente aqueles que querem nos escravizar, nos refugiar, nos explorar e nos mandar embora. Então, como que a gente aprende tudo isso? Desde pequenininho, estando organizado em movimentos, porque existe já a causa, existe o sofrimento. O movimento ameniza o sofrimento para um dia acabar com a causa. Então, sempre bom estar organizado, sempre bom estar em movimento, e é sempre bom estar do lado dos que sofrem. Bom dia, eu sou a Érica Abraão, eu também sou do assentamento do MST. Estou no MST junto com a minha família, que é a mentora disso tudo, para a gente estar no movimento hoje. Foi a minha avó, ela que levou a gente a conhecer. Estou assentada há 16 anos e a gente se emociona em estar vendo tantas pessoas trabalhando contra a desigualdade social, contra o preconceito, contra o racismo, porque a questão da pessoa, falando da questão de ser refugiado, a gente se sente refugiado em muitos lugares, muitas universidades, muitos hospitais, escolas, e a gente se sente excluído da sociedade. Então, os projetos que as meninas aqui falaram, e essa opinião que a gente está aqui ouvindo hoje é muito importante para mim, porque dentro do movimento MST a gente tem um preconceito fora vindo da sociedade, considerado bardeiros, considerado briga, e não é isso. A gente é um movimento que luta por uma causa. E sendo do MST e sendo negra, a gente sofre um preconceito muito alto, muito grande. É legal ver essa interação com o professor, com o aluno, com os mentores, de estar querendo ingressar todos na sociedade, de mostrar que todos nós temos os mesmos direitos, independente da classe racial, da nossa cor. E o importante é a gente prezar o bem, sempre. Eu me chamo Fábio e para falar sobre isso, acho que teria de começar do começo, né? Assim, no começo aconteceu um Big Bang e... Enfim,
O processo de colonização, de invasão, como a gente costuma chamar, concentrou muita terra na mão de muita pouca gente, e as pessoas, como um processo de, talvez, de refugiados dentro do próprio país. E muita terra concentrada nos coronelismo, as sesmarias, a forma como o Brasil foi formado mesmo. A formação do território nacional, como ele se deu, né? Foi a coroa, por exemplo, a Taubaté, a Marquesa de Taubaté nunca pôs os pés em Taubaté, a dona de Taubaté. Cada região dessa tinha um dono. E essa história foi passando de geração em geração, e quando cheguei no nosso dias de hoje, por exemplo, a gente não sabe por que o sonho de cada pessoa às vezes é ter uma casa própria, por que é tão caro ter uma casa, por que é tão caro você ter uma terra, por que tem que comprar uma terra, já que você veio para o mundo e você tem que comprar um território. Eu, após ter me graduado, trabalhado, feito um monte de coisa na vida, eu não queria fazer nada mais que encaixasse com isso. Aí foi quando apareceu o movimento. Eu percebi que a causa era legítima, que o processo pelo qual da desapropriação da terra, como ele é feito, ele é justo, né? E essas terras que estão improdutivas, que tem registro de trabalho escravo, tem crime ambiental, tem um monte de terra que a gente vê por aí que está tudo improdutivo. Falei, poxa, eu queria tanto ter um pedaço de terra para eu poder ficar em paz, porque eu não quero mais fazer todas essas coisas, trabalhar para o sistema alimentar tudo isso, ficar no meio dessa loucura. Eu quero ir para o mato, viver bem, com saúde, procurar um outro jeito de viver a vida, de começar um novo jeito de viver, enfim. E eu fico pensando, as intenções, acho que seriam das mais nobres, junto com a causa que é legítima, porque se você quer fazer uma coisa diferente, a gente não usa agrotóxico, todo esse envenenamento, toda essa coisa que existe. A desconcentração da terra, isso resolveria vários problemas. Então, a gente é visto às vezes como vilão da história, mas na verdade seria uma das esperanças de resolver vários problemas do país. Eu acredito que a não reforma agrária, os países que não tiveram a reforma agrária, todos eles são muito atrasados, assim, porque ainda são colonizados. Você não consegue se libertar e ter uma emancipação. Os países colonizados têm essa história triste mesmo, de que ainda alguns retêm o poder sobre toda a massa. Pequenos grupos mantêm o poder de tudo, em suas transações, em seus jogos políticos, né? E a gente, toda a massa fica refém disso, e as pessoas que se levantam contra isso e começam a ter um entendimento sobre o assunto são tidos como marginais, enfim. É isso, acho. Né? Eu comecei no começo, não vai ter final, porque eu não sei como que acaba essa história, mas a gente está aí lutando para que seja de uma forma diferente, que a gente consiga fazer melhor. Eu vou me apresentando, meu nome é Pedro Henrique, e eu sou estudante também da Unifesp, da Universidade Federal de São Paulo, do campus Guarulhos. Eu sou estudante do curso da FELET, Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Eu sou do curso de Pedagogia e sou interessante. Eu sou calouro do curso de Pedagogia. E hoje eu vim para falar um pouco sobre o movimento quilombola. O meu pai é um quilombola de origem do norte de Minas Gerais, de comunidades quilombolas localizadas no norte de Minas Gerais. E eu gostaria de falar um pouco sobre a educação no movimento quilombola e também sobre a formação das comunidades quilombolas, os problemas que ela enfrenta e outras coisas. Então, a comunidade que eu busco discutir, ela se chama Comunidade Campinas. Ela é localizada no município de Virgem da Lapa, no estado de Minas Gerais, mais especificamente no Vale do Jequitinhonha. Essa comunidade ela integra uma rede de outras comunidades. E essas redes de outras comunidades partilham de muitas características, dentre elas características relacionadas à vegetação, as características relacionadas aos aspectos morfoclimáticos. E eu enfatizo na comunidade quilombola características morfoclimáticas e a vegetação. E por que eu enfatizo isso? Porque isso é a forma que determinou que os povos quilombolas pudessem construir uma ecologia, uma cultura que pudesse sustentar seus modos de sobrevivência.
E, infelizmente, hoje, fruto de uma concentração de terras que os integrantes do MST já mencionaram aqui, essas comunidades passam por problemas muito sérios, problemas que levam ao êxodo rural, problemas que levam à concentração de terras na mão de empresários, entre outras coisas. Então, essa comunidade, ela se localiza entre um bioma de intersecção, Cerrado, Caatinga, e é característica de uma região semiárida. Tem dois regimes, tem duas estações muito bem definidas. Um regime chuvoso, que vai de 3 a 4 meses, e um regime de seca, que vai de 7 a 8 meses. Varia conforme o ano. Essas populações elas foram constituídas basicamente por povos afrodescendentes quilombolas. O que é o quilombola? É o escravo, é o antigo escravo, que conseguiu resistir e fugiu. Essas comunidades quilombolas elas são caracterizadas por serem de difícil acesso, porque eram realmente locais de fuga e locais onde esses escravos se escondiam. É importante frisar que estes povos aprenderam a conviver nessa região semiárida. Eles desenvolveram técnicas, desenvolveram tecnologias e saberes que possibilitaram que eles desenvolvessem formas de sobrevivência para se adaptarem a esse regime de chuva, que é interessante. Essa peça tem 3, tem 4 meses chuvosos e tem 8 de seca. Como é que você faz para se adaptar num ambiente desse? Aqui eu enfatizo uma característica muito interessante. Esse bioma de intersecção, ele tem uma formação rochosa muito interessante, que são as chapadas. O próprio bioma fornece mecanismos para se viver. E o que esse bioma fornece? Que são as chapadas. Lá ao fundo, eu acho que vocês não conseguem visualizar bem, você consegue enxergar as chapadas. O que são as chapadas? As chapadas são formações rochosas. Eu sou pedagogo, estudo pedagogia, eu explico para crianças. Desculpa, então está bem didática essa explicação. Espero não estar falando bobagem e não está faltando muitas informações. Mas, em resumo, as chapadas são formações rochosas, altas, características por ter a superfície do solo bastante plana e ela é constituída por camadas. O solo é bastante permeável, o que possibilita que, nesse tempo de chuva, que vai de 3 a 4 meses, a água da chuva consiga ser sugada pela terra, escoe para os lençóis freáticos, e nesse movimento ela vai e abastece as nascentes, córregos e, em última etapa, os rios. E isso promove uma fonte de vida, porque nesses locais, apesar de você ter regimes muito regados de chuva e de seca, que vão de 7 a 8 meses, você conseguia ter um mecanismo de sobrevivência, que eram as nascentes. A minha avó contava que a minha família paterna ela é originária de quilombolas, nós somos remanescentes de quilombo. E a minha avó contava que, na época que ela era criança, até quando ela casou, eles conseguiam pegar a água da nascente para beber e para cozinhar. E aquilo era muito interessante, era uma água tão limpa que eles conseguiam beber essa água direto da nascente. Só que, infelizmente, a partir dos anos 70, você tem um incentivo do próprio governo para políticas de desenvolvimento. De que tipo de desenvolvimento? De monoculturas. E aí a monocultura que foi implantada nessa região é a monocultura do eucalipto. O eucalipto é uma espécie vegetal característica e nativa das regiões da Oceania, do continente da Oceania. E a monocultura do eucalipto ela precisa de muita água para ela se desenvolver. E ela conseguiu achar no Cerrado, nesse regime de intersecção, nesse bioma de intersecção entre Cerrado e Caatinga, nessas comunidades quilombolas, um meio de sobrevivência, porque ela precisa de muita água e, por as chapadas funcionarem como caixas d'água, por meio dos lençóis freáticos, os eucaliptos conseguiram se desenvolver. E durante muito tempo, o governo estimulou a venda a preço de banana, e isso é uma questão muito triste e delicada, a preço de bananas de terras que eram de comunidades quilombolas, que eram de comunidades indígenas, para grandes empresas, para que elas pudessem produzir a monocultura do eucalipto. A monocultura do eucalipto causou um déficit no próprio bioma. Então, como eu trouxe uma notícia, isso é uma notícia divulgada de um estudo de um pesquisador da Universidade Federal de Minas Gerais,
E aí eu abro aspas. De acordo com o estudo coordenado por Viana, a cultura do eucalipto consome 230 litros de água por metro quadrado plantado, a mais que o cerrado. Além disso, provoca o rebaixamento do nível freático em meio metro por ano. Da média histórica de precipitação pluviométrica no norte de Minas Gerais, de 1.000 milímetros por ano, o eucalipto sozinho consome 800 milímetros. Como o cerrado precisa de 500 milímetros, há um déficit de 300 milímetros, explica o estudo. A cultura que chegou ao semiárido no começo da década de 70 por incentivos fiscais, hoje ocupa uma área estimada de 1,5 milhão de hectares na região e é usada para a produção de carvão vegetal que abastece o polo siderúrgico mineiro. Esse cenário causou um desequilíbrio ecológico muito grande, porque se você tem um déficit, as matas nativas, as matas ciliares e o próprio povo que aprendeu a viver nessas regiões, eles tiveram suas vidas afetadas, e de um modo direto e abrupto. E aí são as plantações de eucalipto, você vê que elas são plantações verdes, são plantações muito bem tratadas, assim por dizer, mesmo em regimes de seca, mesmo durante os 7 a 8 meses eles sempre estão verdes. E aí eu trago problemas decorrentes. Há o problema da degradação do solo. Essas populações, por estarem localizadas em zonas rurais, desenvolveram métodos de sobrevivência relacionados ao plantio, à agricultura. É uma agricultura, basicamente, uma agricultura de subsistência. E esses problemas, introduzir uma monocultura diferente, que é a monocultura do eucalipto, causou degradação do solo. Então, muitos deles não conseguiram mais plantar, não conseguiram mais ter um método de subsistência, de sobrevivência que eles tinham. Há o desequilíbrio ecológico, assoreamento dos rios, seca, os regimes de chuva foram alterados, as nascentes secaram, porque o eucalipto suga toda a água, então você não tem aquele movimento de abastecer as nascentes, os córregos, os rios, então as nascentes secam. E com isso ao êxodo rural. Como é que eu vim parar em São Paulo? Eu sou filho do êxodo rural, eu sou filho de veteranos. O meu pai ele não conseguiu mais sobreviver na comunidade. Então ele teve que vir para São Paulo, ele teve que encher as grandes metrópoles para conseguir sobreviver. Então, o fenômeno da concentração urbana. Aliado a isso, as comunidades que ficam sofrem muito, porque não é todo mundo que tem dinheiro para sair, não é todo mundo que tem condições para sair da comunidade. E as pessoas que ficam enfrentam muitos problemas. Dentre eles, como eu sou da área da educação, eu vou me ater à questão das escolas rurais e da precarização das relações de trabalho entre os jovens. A situação das escolas. As escolas ficaram esvaziadas, muitos dos moradores foram para os grandes centros urbanos. Aqueles que restaram e ainda resistem enfrentam situações caóticas para frequentar a escola. Que situações são essas? As comunidades, como eu já disse, as comunidades quilombolas, elas são caracterizadas por ser de difícil acesso. Então, para que os estudantes saiam dessa comunidade para ir até as escolas, é necessário um transporte, é necessário toda uma infraestrutura. Só que, infelizmente, o município, que é o município de Mogi da Lapa, não ofereceu e não oferece uma infraestrutura adequada para esses estudantes. Então, se tem casos de os estudantes não conseguiram ir à escola porque o ônibus quebrou ou porque o motorista ficou doente. Então, você tem essas questões que incomodam que o direito à educação seja efetivado. Há um alto índice de evasão no ensino médio, provocado por esses déficits, ainda na educação nos anos iniciais. Essa alta evasão do ensino médio causa uma dificuldade de entrada no ensino superior. Não é uma realidade. Dentro da minha comunidade, dentro dos meus povos de origem, jovens ingressarem no ensino superior. Infelizmente, não é uma realidade. Essa dificuldade de entrada no ensino superior inviabiliza e provoca uma precarização das relações de trabalho. O que acontece? Esses jovens não têm diploma. O mercado de trabalho hoje, à medida que nós vamos entrando, à medida que as pessoas vão ingressando na escolarização, o mercado de trabalho exige cada vez mais diplomas. É um fenômeno bastante recorrente. E o que é interessante é o que é triste, é que esses jovens não têm esses diplomas. Então, para eles, são relegados empregos informais, muitas vezes empregos temporários, em corte de cana, colheita de café, que não garantem, por exemplo, uma dignidade, direitos trabalhistas, nem traçar projetos de futuro. Então, para eles, as coisas são muito imediatas, infelizmente.
Então eles trabalham aquele mês ou aquela temporada para conseguir sobreviver e no outro ano Deus dará. Mas, como quem não luta está morto, parafraseando a minha colega, o povo conseguiu superar, está conseguindo superar as desigualdades. De que forma? Eles vão para um debate democrático, para a construção de políticas públicas que possibilitem o desenvolvimento de uma vida digna. Aqui eu elenquei só alguns pontos para ser bastante breve. E o que eles promovem? A reconstrução e a preservação ambiental, o reflorestamento e a preservação das matas ciliares, aliado a isso a devolução de terras. Então, a luta do MST para a devolução de terras também é uma luta do movimento quilombola. Desse movimento quilombola, eles foram retiradas as chapadas, eles foram retiradas terras que eram deles. Então, essa devolução das terras, aliada a essa revolução, a essa reconstrução, esse reflorestamento. Então, você tem hoje o reflorestamento de muitas matas nativas e a preservação das matas ciliares, para que o que aconteça? Para que os poucos córregos, os poucos rios que ainda sobraram possam ser preservados. Há incentivo ao repovoamento da comunidade, para que as pessoas voltem à comunidade, e o desenvolvimento de programas que promovam a cultura quilombola. Tem de oficinas de artesanato, oficinas de comidas típicas, oficinas, por exemplo, de diversas oficinas. E aí eu coloquei ali uma imagem de uma moradora da comunidade produzindo uma vassoura. Muito interessante. É uma vassoura toda produzida por folha de coqueiro. Então, são realmente há um incentivo a programas que promovam a cultura quilombola. E aqui eu já caminho para o fim. Como eu estudo e pretendo trabalhar na área da educação, eu proponho um desenvolvimento de projetos que possam fomentar a educação dessa comunidade. Então, eu proponho educar para cuidar, preservar e desenvolver. De que forma? Eu proponho a construção de uma comunidade educadora. Com o repovoamento e a reconstrução dessas comunidades, nós precisamos criar uma comunidade educadora. De que forma? Uma comunidade educadora que possa ouvir, uma comunidade educadora que seja democrática. É uma realidade estudantes quilombolas com deficiência. É uma realidade estudantes quilombolas na educação de jovens e adultos. E propor uma comunidade educadora é criar centros de formação escolar dentro dessas comunidades que reúnam a biblioteca, que reúnam a escola, as oficinas de artesanato, os comitês de festas tradicionais, dentre outras coisas, que possibilitem aos estudantes dessas comunidades quilombolas terem em sua própria comunidade um ensino de qualidade e que garantam que elas cheguem a um ensino superior e que ocupem cargos cada vez melhores dentro do contexto social. Busco também, com tal proposta, articular conhecimentos produzidos dentro do cotidiano acadêmico e saberes tácitos produzidos na vivência tradicional. E é isso, essa é a minha proposição. Infelizmente, o Memoref é uma realidade, o MST é uma realidade, mas a comunidade educadora, infelizmente, ainda não é uma realidade. Então, eu caminho para proposições para criar uma comunidade educadora que possa promover, inclusive, esse intercâmbio entre movimentos sociais como o MST, movimentos sociais ligados à questão dos refugiados, entre outras coisas. E aí, quem quiser mais informações, também é um site, um museu digital, também gostei, chamado quilombosdojequitinhonha.com.br. Lá vocês vão ver fotos, podem acessar livros, dentre outras coisas. E é isso.